Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios 15, 51. Ok? Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso, que é corruptível, se revista da isso aí que a pastora falou, e que isso é que é mortal se revista, isto que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Vamos até o verso 58. Onde está, ó morte, não é as não, é ó morte a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Apocalipse 1:18. E o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Amém? 2 Timóteo 2:10. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. 2 Timóteo, alguma coisa errada. Eu sei que é Timóteo 2:10, está aqui, eu anotei, mas não é esse. Quem achar, dá a versão aí para o pessoal anotar. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Agora que eu já dei esses versos que, na verdade, ele nos dá esperança, eu sei que quase todos vocês, ou muitos de vocês, ou todos vocês, querem viver ainda muito tempo. Mas, eu quero dividir esse tema com vocês, né? A morte da morte. Esse título não é meu, não. Eu conversando com a pastora ontem, ou na sexta-feira, e falávamos sobre a situação de familiares e situação de parentes e tudo. E eu falava com ela sobre expectativa. Os últimos 2 anos de vida, tanto de meu pai quanto de minha mãe, eu vivia todas as manhãs com uma visão. Eu vou receber alguma notícia que vai dizer que eles partiram. Eu me preparei, porque um dia eles iam morrer, eles estariam já se definhando. E eu não tinha expectativa de encontrá-los melhor. Eu sempre ia para o Brasil na expectativa de encontrá-los mais velhinhos, mais próximo daquele grande e glorioso dia, né? E eu procurando sobre esse tema, né, sobre morte, né, eu encontrei então um pastor chamado Ray Pritchard, ele falando com esse título: A Morte da Morte. E eu me interessei e comecei a escutar a mensagem dele, né? Eu falei, uau! Não, antes que algum engraçadinho fale alguma coisa, olha, eu sou normal. Vocês sabem o que eu penso de morte? Não, Dória, eu sou normal sim. Tá? Então, tá bom, Murilo? Sou normal, tranquilo. Não tenho nenhum problema, né? Mas, quando a gente pensa sobre esse assunto de morte, quantos viram a tragédia do último domingo lá numa igreja no Texas, né? Por causa de um problema familiar lá, ainda não sei se já veio à mídia qual era o problema da desavença, o que a sogra lá tinha feito com ele, e que ele entrou e foram 26 pessoas.
Mas o que me chamou a atenção foi o testemunho. Um pregador tinha sido convidado naquela manhã, o pastor estava fora da igreja, e esse pastor, então, ele foi lá para substituir. E o que eu estou lendo para vocês é o relato, não posso deixar de enfatizar, né, a presença da Anive. Anive, seja bem-vinda. Amém? A nossa ovelha de mais longe que a gente tem. Então, o Scott, que é o filho desse pregador, que estava lá ele de 30 anos de idade, ele estava com a sua irmã, na sala da emergência lá do hospital, né, do Connelly Memorial, e conversando com a sua irmã. Seu pai, o pregador daquela manhã, é Brian Halcombe, ele tinha sido convidado, e ali ele e a sua esposa foram mortos, e mais ainda a sua cunhada, parece. E ele estava falando com a sua irmã, a que estava grávida lá, que morreu também, era a cunhada dele. E ele falou que isso era algo imaginável, inimaginável. Meu pai era um bom homem e adorava pregar, eram as palavras dele. E ele teve um bom coração. Quando sua irmã, a Sara, ela acrescenta, ele não tinha medo da morte. Eles tinham uma fé forte. Então há um conforto nisso, meu irmão. Sinto que meus pais, especialmente a minha mãe, eles não ficaram com medo. Uau! Quando eu li isso, eu falei, uau, que testemunho. O último verso que eu li com vocês disse que Cristo Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? 1:10, filho. 2 Timóteo 1:10. Está corrigido aqui. Né? Eu penso que esse é um dos maiores medos da nossa sociedade. Por que trazer um tema desse num domingo como hoje, né? Esse é um domingo diferente, é um domingo de ceia. E quando nós celebramos a ceia, o que nós celebramos? A morte e a ressurreição. Nós cantamos algumas músicas, pelo menos 2 das músicas fazia menção sobre morte. E algumas delas falavam que ele nos tirou da escuridão. E algumas delas falavam que realmente ele nos tornou livres. Mas nos tornou livres por quê? Porque ele morreu. E morreu sem pecado. E ele então ressuscitou. Então, hoje eu fico perplexo de um homem com um rifle faz o que ele fez. Um general, seja de vários países, no seu escritório lá, se ele aperta um botão, ele pode dizimar com uma cidade inteira, com um estado inteiro, com uma família inteira, com um prédio inteiro. Hoje, quando você abre as notícias, você só encontra tragédia. Hoje se fala de uma pessoa fazendo referência ao que aconteceu agora no Texas, ele fala como que um país tão desenvolvido acontece essas tragédias. Olha só, não existe lugar que morre mais gente. Gente, o Brasil está morrendo uma pessoa por segundo. A vida não tem mais valor. Uma bicicleta, um par de tênis é motivo para alguém chegar e matar alguém. Banalizaram a vida. E morte faz parte do nosso dia a dia. Ninguém gosta de pensar nisso. Eu sei que vocês não gostam de pensar nisso. Mas vai haver um dia que nós vamos ter que enfrentar esse momento. Esse é um assunto que a gente não prefere falar. Principalmente numa ocasião como um domingo de culto. Por que nós vamos falar nisso, pastor? Agora, se nós não podemos falar em morte numa ceia de domingo, quando é que nós vamos poder falar sobre isso? A própria essência da celebração da ceia é celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que agora ele tem seguro nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. O Senhor reina. O nosso Jesus, ele reina absoluto. A morte, ela foi abolida, mas por que nós morremos ainda, pastor? Há uma questão básica, e essas são as palavras do pastor Ray. Diz que se a morte foi abolida, por que ainda morremos? Eu acho que a resposta mais óbvia, que a gente chega à conclusão, que é por causa do pecado. Romanos capítulo 5, 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.
No primeiro Adão havia pecado. Então, por causa da sua desobediência, houve a morte. E o pecado, ele sempre leva à morte. Enquanto o pecado existir no mundo, a morte nunca vai estar muito longe de alcançar. Agora, qual é o certo, quão certo é o fato da sua morte? Eu vejo que a indústria hoje que nós temos, à nossa volta, gira muita coisa em torno da morte. Uma delas é a indústria do seguro de vida. A única razão pela qual você compra um seguro de vida é porque você vai morrer. E para que você possa receber esse dinheiro, você tem que morrer. Se você não fosse morrer, você estaria pagando em vão um seguro de vida. Você paga o dinheiro para obter os benefícios lá na frente. Agora, se você vive, dançou, você pagou em vão esse dinheiro. E quando você morre, você vai lá para o hospital, lá, o médico legista, então, ele preenche um certificado lá e diz lá qual foi a causa-morte, né? Agora, quando a gente analisa esse ponto de vista pela palavra de Deus, a gente só encontra uma causa-morte porque você morreu, porque você vai morrer ou porque morre. A questão verdadeira não é doença, não é câncer, não é acidente, não é velhice, nada disso. Esses são apenas os sintomas. A única grande causa da morte chama-se o pecado. Agora, o que nós encontramos na palavra de Deus? Que Cristo destruiu a morte? A palavra aqui traduzida, eu encontrei isso num dicionário, em 1 Timóteo 1,10, significa tornar impotente, tornar ineficaz, não trazer efeito sobre. Quando Jesus ressuscitou, ele quebrou o poder da morte para sempre. Ele mudou a história. E um dia, a boa notícia é que a própria morte morrerá. Ah, esse dia! Então, quando a gente encontra Cristo Jesus, quando nós pensamos nisso, a morte ela começa a ter um significado diferente. É o que diz a palavra, João 11, 26. Quem crê em mim, vai viver. Quem crê em mim, nunca morrerá. Coloca para a gente aí, Azaf. João 11, 26. Para você ver que está escrito na Bíblia. Não fui eu que escrevi, não. O livro de Marco Aurélio é outro. E todo aquele que vive e crê em mim, fala para mim. Fala para a pessoa, se você crê em Jesus, jamais morrerá. Então, a morte para o cristão, olha só, é só uma interrupção temporária, querido. É uma passagem de um estágio de uma vida para outra. É como a Lucy bem colocou, o mundo espiritual é um mundo que realmente existe. Não é um mundo imaginário. Vida eterna não é uma coisa imaginária. Ela é real. Isso é o que Paulo diz quando ele declara em Filipenses 1, 21. Paulo faz essa afirmação. Porque para mim o viver é Cristo. Só que ninguém quer morrer. E a Bíblia diz que verdadeiramente a morte é vida. E a gente fica apavorado com esse negócio de morrer. Quando eu olho a visão de morte, eu olho para aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos pensar na sexta-feira que Jesus foi morto. Ele realmente morreu. Morte morrida mesmo, gente. Não havia vida nele. Ali, colocaram ele ali e as pessoas perderam a esperança. Mas os olhos, nossos olhos, estão naquilo que aconteceu no domingo. A nossa esperança é naquilo que aconteceu 3 dias depois. Diz a palavra de Deus que a morte não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado. Ele tragou a morte. Ele absorveu a morte. Ele, como que chupou, né, a morte para ele. Ele morreu e morreu mesmo. E agora ele tinha ressuscitado. Você imagina
lá no reino de Satanás, lá que tinha o controle sobre a morte, e aqui lá ele reinava absoluto. De repente alguém levanta. Aquilo nunca tinha acontecido. Aquilo nunca tinha havido. Ele nunca tinha visto aquela história. Como? Ele sempre teve o domínio da morte. E agora alguém o desafia e se levanta da morte e toma a chave do inferno. E ele toma o aguilhão da morte. E ele toma aquilo que fazia o homem perecer para sempre. Morte dá alegria, gente. Me desculpe se você pensa diferente. Fala, pastor. O que me faz? Encontrei uma que concorda comigo, mais uma doida. Gente, Jesus entrou sozinho naquele vale escuro, naquele lugar de morte, querido. Ele enfrentou a morte fria, ele olhou para aquele lugar tenebroso, ele encarou a morte. E ele quebrou o poder e saiu vitorioso, querido. Um dia a morte morrerá. Oh Deus, que venha logo esse dia. Essa é a verdade da palavra de Deus, querido. Agora, como que é a morte de um crente? Tudo bem, o mundo, aquele que não tem esperança em Cristo, tem que estar desesperado e apavorado mesmo. Diz que o lugar lá para onde vai é um lugar de pranto e ranger de dentes. Eu fico perplexo com esses pregadores de coisas boas. Só prega as obrigações de Deus. Só prega o que Deus tem que fazer. Não existe nenhum compromisso aqui embaixo. Você pode viver como você quiser aqui. Um dia você está eleito e você vai ser salvo. A história não é bem assim, não. Nós precisamos ter responsabilidade. Nós temos que ter o nosso chamado. Nós temos que fazer a nossa parte. Não brinca com a morte. Há duas coisas que chegam para todo mundo, gente: imposto e morte. Não tem jeito. Alguns atribuem essa frase a Benjamin Franklin, mas existe uma dúvida que se foi Samuel. Coloca para mim aí, Azaf. Você pegou? Olha o que esses dois caras, um dos dois falou a verdade, o que falou, um copiou do outro, né? Não sei quem. Eu, quando copio alguma coisa de alguém, eu falo que copiei. Só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Esse é o Samuel Johnson. Mas também, eles viveram na mesma época. Samuel Johnson morreu uns 10 anos antes de Benjamin Franklin. Nada é mais certo nesse mundo do que a morte e os impostos. Alguns dias lá no Brasil, toda a imprensa lá falou do Serra, que usou essa expressão, mas só não falou que era deles. Como é que é a morte de um crente, gente? Jó, há 4.000 anos, Jó capítulo 14, verso 14, ele diz assim: se um homem morrer, ele viverá novamente? Eu creio que essa é a maior de todas as perguntas. Talvez essa é a única pergunta. Morte é algo assustador, aterrorizante. Nós não fomos feitos para morrer. Quando Deus nos planejou, Ele nos planejou para a eternidade. Eu fico imaginando o homem transformado. Diz que nós receberemos um corpo transformado. Imagina nós podermos retornar ao que Adão viveu. Adão estava caminhando e Deus caminhava com ele. O mundo natural e o mundo espiritual não havia divisão. Adão era um homem total. Imagine quando chegar esse momento, querido, onde você vai poder desfrutar das coisas imagináveis, das coisas insondáveis, das coisas ilimitadas. É quando você receber um corpo transformado. Esse é o projeto de Deus. E às vezes nós ficamos presos aos nossos projetos, aos nossos anseios, às nossas necessidades, ao nosso egoísmo, ao nosso interior. Nós vivemos para nós, é a minha vida, e sempre tem um culpado. Ou o culpado é o pobre do marido, ou a pobre da mulher, ou a pobre das crianças, ou o pobre do governo. E no final, quando não tem mais ninguém para culpar, culpa o pastor. Acabou o pastor, é o diabo. Esse é o caminho. Ninguém olha para si e quer resolver os seus problemas como Luci testemunhou. O mundo não tem problema, eu tenho um problema.
E se eu não tenho o meu problema resolvido, eu sou um problema para o mundo e para as pessoas que estão à minha volta. No fundo dos nossos corações, querido, a gente pergunta: o que acontecerá quando nós cruzarmos aquela grande divisão, vida eterna ou morte eterna? Como será conosco quando tivermos a atravessar? Ah, como deve ter gente nos ouvindo agora e se revirando. Porque tudo é pela graça. Ninguém quer falar de inferno, ninguém quer falar de morte. Existe hoje um lustrar de ego que só quer falar das coisas boas. O mundo é colorido. Quando nós chegarmos lá diante do trono do Pai, será que nós vamos chegar com medo? Ou será que a nossa fé vai ser como aquele casal que foi morto naquele tiroteio no Texas? Que nossos filhos vão testemunhar. Eles não tinham medo da morte. Eles tinham fé. E essa fé transporta eles para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós já lemos. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte e a força do pecado, a lei. O que é aguilhão? É um ferrão. Bota aquela outra imagem aí, Azaf. É aquilo ali. Um ferrão. Agora, você sabe o que acontece com a abelha quando ela te ferroa? Ela não ferroa mais ninguém. Exatamente. O ferrão fica preso e muitas das vezes, nem sempre ela morre. Ela morre quando ela tenta sair desesperada e ela não só fica o ferrão preso, mas todo o intestino dela sai junto e fica preso. Mas é uma coisinha pequenininha, fica, não é muito nojento não, gente. Ela nunca mais vai ferroar alguém. Quando a morte ferroou Jesus, ela perdeu o ferrão dela e ela nunca mais pode ferroar alguém que está em Cristo Jesus. Fica com essa figura na tua mente, querido. Considera essa imagem. Como que a abelha perde a fúria dela? É quando ela perde o aguilhão dela. Quando ela perde o ferrão dela. Quando você toma a picada dela, querido, a morte morre. A abelha morre. A morte não pode te manter morto mais, querido. Foi perdido o aguilhão dela. O ferrão dela foi tirado. E hoje você em Cristo Jesus, você está livre. Você não precisa temer a morte. Sabe o que Jesus fez? Ele tomou todo o veneno da morte para ele. A morte agora já não é mais uma maldição. A morte tornou-se uma bênção. A morte se tornou vida eterna. A morte se tornou lucro. O Novo Testamento, olha o que ele diz: aqueles que dormem no Senhor. Quem é que dorme aqui e não planejou o outro dia? Todos nós. Você não planeja acordar no outro dia, tomar aquele café? Ir para o trabalho? Nós planejamos o outro dia. Quando você morre em Cristo, você tem vida e pode planejar o outro dia. A tua vida não encerrou na morte. O que Jesus chega para você no outro dia? Ei, cristão, levanta. Bom dia. Você alcançou a coroa da vida, você chegou lá. Todos vocês. Não vou olhar para a pastora Eneida, não, que ela não gosta. Está na outra fase. Não, sabe o que eu estava lendo de um escritor? Acho que esse pastor mesmo, Rai, que ele fala. Falou que a ciência diz que de 7 em 7 anos, nós renovamos o nosso corpo. De 7 em 7 anos. Há uma renovação no nosso corpo. As cicatrizes ficam, as rugas ficam, por causa são marcas da experiência. Mas você se renova a cada 7 anos, né? Fala, você a cada 7 anos você se renova. Aproveita e acorda seu irmão. Quer dizer, eu estou com 59, né? 59 por 7, quem é bom? Conta aí, fala, Tristão.
Eu estou na versão 8.4. Entende? Daqui a pouco, quando chegar lá, alguns anos, talvez eu atingir lá a versão 10 na eternidade e você completamente transformado. Aí não vai ter vírus, não vai ter hacker, não vai ter nada que possa me atingir. Eu vou estar na versão completa de Deus, totalmente renovado. Essa é a minha expectativa, querido. Isso acontece. As pessoas perguntam, mas pastor, isso vai realmente acontecer comigo? Se você está em Cristo Jesus, a resposta é sim. Inquestionável. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê, pelo que você decidiu e porque Ele pode fazer. Amém? Então, tudo bem, as pessoas às vezes me perguntam, pastor, nós vamos nos conhecer lá no céu? Tudo bem, eu ainda não fui lá, tá? Então, mas eu penso que vai ser como Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. Quem é que apareceu para eles? Onde que você colocou o Enoque aí? Você trouxe o Enoque e Moisés. Eu falei, opa, apareceu mais um. Então, eles viram Elias e Moisés e reconheceram que era Elias e Moisés. Eu fico olhando e pensando, querido, quando nós formos transformados e ressuscitados e tivermos lá, sabe quem vai estar lá me esperando lá? O Dominguinho com a Dona Zezé. Mas meu avô, o avô dele que é meu pai e minha mãe. Viu que sabedoria de lógica? Gente, nós vamos encontrar e vamos celebrar. E a festa vai ser grande. Imagina lá, encontrar a Dona Nininha lá. Lá. Imagina, encontrar meu sogro lá. Encontrar lá seus familiares. Gente, morte não é uma coisa trágica. Morte é vida. Agora, qual é a diferença? É estar em Cristo. Eu sempre, quando eu vou ao Brasil, vem à memória situações que lembram meus pais. Lógico que a gente chora. Lógico que a gente se emociona. Meus pais foram maravilhosos. Eles não viveram para eles, eles viveram para os filhos. Eles construíram uma vida toda para os filhos. É impressionante a vida deles. Nunca almejaram nada para eles. Era sempre para os filhos. Viveram para nós. Agora imagina, quando nós nos encontrarmos novamente, sem limitação, sem problema pulmonar, sem câncer, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimentos, sem hospital, sem conta para pagar. Esse foi o ponto alto da pregação. Os anjos deram um monte de pirueta agora aqui com a alegria de vocês. Eu espero que você não esteja aterrorizado com isso que eu estou falando, querido. Eu realmente, quando eu li essa frase, que morte e imposto ninguém escapa, eu falei, é verdade. Mas quando Jesus nos resgatar desse corpo, nós seremos criados numa versão que nada vai nos atingir mais. Não adianta a pessoa, o hack tentar lá, o diabo ir lá com seus anjos, deixa eu colocar um vírus lá. Não vai ter isso, querido. Nós vamos ser totalmente restaurados. Nós iremos conhecer uns aos outros. Nós estaremos totalmente descansados. Não é um pensamento maravilhoso? Não sei se você já assistiu alguém no leito de morte, mas a coisa que as pessoas mais dizem, estou cansado. Se nós estamos ao redor do quarto de alguém, a primeira coisa que a gente pergunta com ela, você está cansado? Quase todos eles falam que sim. Eu lembrava, e quando eu falava sobre isso, eu lembrava do Osias, Amélia, Débora. Quando eu estive lá, e ele compartilhou não só comigo, com outras pessoas, o que ele via
de um quarto preparado, um room secreto. Ele chamava de um room secreto, onde que ele escrevia as músicas para Deus. Depois nós tivemos a palavra pela Cindy Jacob falando a mesma coisa. O mundo espiritual é um mundo maravilhoso. O mundo após morte é um mundo fantástico. E imagina a gente chegar lá e celebrar tudo isso, querido. Celebrar a vida, celebrar a vitória, celebrar um corpo transformado, dizer: morte foi vencida. Onde está o teu aguilhão, morte? Agora é para a vida eterna. Será que isso te anima? Será que isso te desafia? A maioria das pessoas hoje vive num mundo cansado, decepcionados, num mundo injusto, num mundo de traição, num mundo que você simplesmente fala: o mundo nojento. Isso vai acabar, gente. Isso vai ter fim. Por isso que nós precisamos combater o bom combate mesmo. Por isso que nós precisamos ter a nossa vida convicta onde que estão os nossos pés, onde está a nossa fé, onde está o meu coração. As coisas acontecem muito facilmente, querido. E uma vez que acontece, não tem volta. Quanto mais idade você atinge, mais cansado você se torna. Qualquer coisa que você lê sobre esse mundo é cansativo. Romanos capítulo 8, verso 21 e 22, fala sobre a criação. Que geme. Pode, cara. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme. Está com dores de parto até agora. Olha o próximo verso. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa é a nossa expectativa, querido. Diz que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós nos manifestamos como filhos de Deus, o nosso coração se enche de esperança, se enche de expectativa e ameniza a dor quando nós olhamos para as nossas mazelas. Mazelas, está certo essa palavra? Obrigado. Tem umas palavras que quando eu crio, né? Mas como eu já falei no último culto, né? Aurélio pode, né? Deus em sua misericórdia, querido. A misericórdia de Deus, querido. A morte é misericórdia de Deus. A morte é misericórdia de Deus. Quando nós fomos criados com boa saúde. Estava olhando a Júlia ali quando eu cheguei, né? Toda risonha, paparicada por todo mundo, né? E ela, todo mundo que mexe com ela, e cheio de vida. Cheio de vida, hein? Sem conta para pagar. Mike e Roberta que paga as continhas dela. Então, a energia, a vida. E ela parecia, alguém falou ali, acho que foi a Marina que falou, até elétrica. Alguém falou ali, né? Toda, né? Quando mexe com ela, cheio de vida, sangue pulsando pelas veias ali. Nossa, nós vamos retornar a isso, querido. Nós vamos retornar a isso. Nós subiremos descansados. Nós serviremos a Deus descansados. Dentro desse aspecto de morte, uma última consideração, querido. Quando nós enterramos alguém, quando nós sepultamos alguém, não tem lá por lado de dentro uma maçaneta para ela sair. Mas por lado de fora Deus colocou um. E vai chegar um momento que Ele vai abrir e vai falar: vinde, benditos. Vinde. Saiam daí, aí não é lugar de vocês. Vocês venceram a morte como meu filho. Tragada foi a morte. Vamos parar de falar de morte. O escritor de Hebreus, pastora, ele fala que muitos tiveram uma vida, e uma vida vitoriosa. Ele fala como exemplo Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel,
E muitos outros profetas foram exemplos de fé. Está lá em Hebreus 11, do verso 32 ao verso 34. E diz que eles venceram as adversidades, confiando em Deus. E diz que eles alcançaram o livramento conforme as promessas de Deus ainda em vida. Quem tem promessa de Deus, querido, não morre. Quem tem promessa de Deus, vive eternamente. Quem tem promessa de Deus, anda como vencedor. Onde que eu tenho que colocar os meus olhos? Em Cristo Jesus. É como nós cantamos em Abraão. Nós temos o amém, nós temos o sim, nós temos as promessas de Deus, nós temos as bênçãos de Deus. O apóstolo João, capítulo 1, primeira epístola de João 2,25, diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nós temos a promessa da vida eterna. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Essa é uma promessa de Deus bem específica, bem clara. Vida eterna. Quando nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, nós estamos celebrando a vida dele. E ele ainda fala, até que eu venha. Então, agregado a essa promessa de vida eterna, os que permanecem em Cristo, nós temos a presença, nós temos a promessa da presença dele. Olha a promessa que ele faz em Mateus 28, 20. Coloca para mim, Azar, por favor. Leiam para mim. Ah, para, está muito feio. Vamos lá. 1, 2, 3. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que Eu convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então ele falou que quem está em Cristo, ele vai estar com você todos os dias. Imagina todos os dias. Ainda que a caixa esteja pesada, ele está contigo. Eu fico imaginando, como eu sempre dou um exemplo a vocês, José, fiel, homem de Deus, fiel ao seu patrão. Aonde que ele foi parar? No calabouço. Mas foi no calabouço que ele encontrou o copeiro do rei. A gente não quer passar por certas situações, nem eu. Mas há determinadas situações, querido, que servem para a gente crescer, que servem para nos mostrar e depender mais de Deus. Eu imagino as orações de José todos os dias naquele calabouço. Até que chegou o dia em que ele obteve a promessa. Até que o dia que se cumpriu aquilo que Deus falou. Ah, nós iremos ver, querido. O apóstolo Paulo ele fala assim, se vocês não desfalecerem, então fiquem fortes. Fiquem fortes no Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena manter aqueles padrões. Por mais que você ache que seja altos demais, vale a pena. Não vamos dar ouvido aos pregadores de facilidades. Diz que a porta que Deus tem para a gente é estreita. Mas tem muita gente colocando essa porta de um tamanho que nem tem porta. Romanos 14, 8. Amém? Fala isso para o teu irmão. Quer morramos, quer vivamos. Nós somos do Senhor. É para você falar para o teu irmão, não é para ficar olhando para mim não. Fala lá. Como é que é, pastor? Imagina eu. Mas lá a gente vai ter um corpo transformado. Então todo mundo vai ser transformado. Não se preocupa. A palavra de Deus, ela nos dá certas exortações que eu gosto. Uma delas é 2 Timóteo 2,4, querido. O cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. O cuidado que nós temos que ter com a nossa decisão. Nenhum soldado em serviço, nenhum soldado em guerra se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quantas vezes nós estamos vivendo para nós? Quantas vezes nós estamos vivendo muito mais o nosso alvo do que o alvo de Deus?
Jesus te alistou, Jesus te chamou com propósito. Então é tempo de você pegar e ajustar a sua vida ao projeto de Deus. Perca a esperança que Deus vai se ajustar ao teu projeto, querido. É você que se ajusta ao projeto dele. Ele está certo. Nós estamos errados. Nós somos egoístas. Isso tudo fruto do quê? Do pecado que reina em nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós abrimos mão de nós mesmos. E a gente pode falar como Paulo: vivo eu, vive Cristo e não mais eu. Terminando, querido, Paulo recomenda que aqueles que vivem nesse mundo não abusem dele. 1 Coríntios capítulo 7, verso 31. Coríntios 7, 31. E os que usam desse mundo, como se dele não usasse absoluto, porque a aparência desse mundo passa. A vida eterna é a única coisa que não passa, querido. Todas as coisas que você está vendo à sua volta, todas as coisas que você está vivendo, isso tudo vai passar, querido. Seus títulos vão passar, seus diplomas vão passar, seus negócios vão passar, seu carro vai passar, isso você não vai levar para a eternidade, sua poupança vai passar, nada disso. Mas a única coisa que vale a pena a gente investir e colocar o nosso coração é o tesouro no céu, é a vida eterna. O que você está escolhendo nesse dia? A primeira parte da mensagem ou a segunda parte da mensagem? Escolha a vida para que vivam. Escolha um Cristo para que você possa transpor os portais da eternidade, querido. Escolha Jesus. Ele morreu por você, para que você viva, para que você viva.